Olá pessoal, tudo bom? É com imenso prazer que iniciamos hoje a sétima semana jurídica da pós-graduação aqui do SES em parceria com a Estácio de Sá. E eu estou hoje aqui para apresentá-los o nosso curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, aspectos teóricos e práticos. Esse curso foi concebido para capacitar todos que atuam na militância da seara eleitoral, seja como advogado, como juiz, promotor eleitoral, como membro de partidos políticos, advogados de partidos políticos e até mesmo o cidadão comum que queira se inteirar melhor da sistemática político-eleitoral do nosso país, da reforma político-eleitoral que se avizinha nesse momento tão conturbado da nossa história. E aqui eu já queria deixar o nosso compromisso que, uma vez aprovada a reforma eleitoral, que deve ocorrer até outubro desse ano, por conta do princípio da anualidade eleitoral, o SES se compromete, e eu como coordenador ratifico isso, que o nosso curso vai ser totalmente atualizado naquilo em que houver mudanças pela reforma eleitoral. Então essa é a primeira pós que garante a você a atualização gratuita do seu conteúdo permanente, tá certo? Eu queria me apresentar para vocês antes de iniciarmos. Meu nome é Igor Pinheiro, eu sou promotor de justiça do Estado do Ceará, especialista, doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Atuo nessa área eleitoral desde 2010, tendo coordenado em 2014 um grupo de investigação eleitoral nas eleições no estado do Ceará e já realizei diversas operações anticorrupção no Ceará. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. O tema da nossa aula que eu escolhi foi crimes eleitorais e condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Vamos fazer aqui uma abordagem de alguns pontos importantes, outros que são comumente esquecidos pela doutrina, como 9 crimes eleitorais que não são tratados pela doutrina do direito eleitoral. E eu vou tocar aqui em alguns com vocês, para vocês terem uma tônica de como será o nosso curso. Inovação, teoria e aspectos práticos, fazendo a conjugação para capacitar você para atuar no dia a dia. Vamos lá, Hanna, na tela, por favor. Aqui o nosso título. E a gente começa com os aspectos preliminares dos crimes eleitorais, traçando um panorama geral da legislação criminal eleitoral. Vamos comigo, Hanna, de novo. Quem conhece a legislação eleitoral sabe que o Código Eleitoral, a Lei 4737 de 65, data de um período negro ditatorial da nossa história político-jurídica. E isso se reflete muito na normatização do Código Eleitoral. Existem disposições criminais, que é o nosso foco aqui, que são totalmente incompatíveis com a ordem constitucional instaurada em 88. Temos crimes que estão defasados pela sistematização e a informatização do processo eleitoral, mas temos crimes que não se justificam mais no atual panorama. Cito aqui, por exemplo, e a título da grosseria desse dispositivo, em que diz que é crime furar fila na hora de votar, ou que é crime um cidadão que esteja com seus direitos políticos suspensos participar de um ato político eleitoral, ainda que seja um comício na rua. São normatizações incompatíveis com a liberdade trazida pela Constituição de 88. Há também outro tipo que diz ser crime eleitoral o fato de uma pessoa apoiar mais de um partido político na hora da sua criação. Enfim, todos esses crimes serão analisados na nossa pós-graduação, mas eu queria deixar já aqui feito esse panorama geral sobre o déficit democrático da legislação criminal eleitoral. É uma legislação também que peca na sua efetividade, quando nós analisamos a questão do combate à corrupção. Temos o crime de corrupção eleitoral com uma pena baixíssima,
que possibilita a suspensão condicional do processo e que o efeito prático sobre o infrator é quase nenhum, tendo em vista que a pessoa não tem temor da prisão, mas isso será analisado no seu devido momento, tá certo? Vamos aqui na tela, Hannah, por favor. E para nós tratarmos de crimes eleitorais, nós temos que partir para o conceito de crime eleitoral, seja ele formal, seja ele material. O conceito formal é o mesmo do Código Penal, da Lei de Introdução ao Código Penal, não tendo distinção do crime comum. Entretanto, do ponto de vista material, nós temos que analisar que o crime eleitoral é aquele que vai de encontro à liberdade do voto, à liberdade de manifestação político-eleitoral, à igualdade de oportunidades nas eleições. Apenas a conjugação desses dois fatores é que possibilita a confirmação da existência de um crime eleitoral. Portanto, não basta estar tipificado na legislação criminal eleitoral para que haja um crime eleitoral. É preciso que haja também a lesão ao direito eleitoral. E é exatamente isso que eu trago para vocês aqui, uma decisão recente do STJ, em que diz o ministro Rogério Schietti: a simples existência no Código Eleitoral de descrição formal de conduta típica não se traduz incontinente em crime eleitoral, sendo necessário também que se configure o conteúdo material do crime. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária para a sua configuração a existência de violação do bem jurídico a que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade do exercício do voto, à regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo democrático. E ele cita aqui o exemplo exatamente da destruição de um título de eleitor sem qualquer finalidade eleitoral, sendo, portanto, crime comum, não eleitoral. Essa distinção do aspecto material do crime eleitoral é muito importante e nós vamos analisá-la quando mais à frente, no que diz respeito aos pseudos crimes eleitorais. A caneta está dando problema hoje, mas o que são pseudos crimes eleitorais? Volta comigo, Hannah. São situações praticadas no ambiente político eleitoral que levam ao intérprete, apressadamente, a concluir que ele é um crime eleitoral. Exemplo, um desacato praticado contra um promotor ou um juiz eleitoral. A primeira impressão que se tem é que seria um crime eleitoral, mas ele não é um crime eleitoral porque não há, primeiro, lesão ao direito eleitoral. Segundo, não há a tipificação desse crime na legislação criminal eleitoral. Da mesma forma, o crime de falso testemunho eleitoral. Esses dois crimes são de competência da Justiça Federal, crimes comuns de competência da Justiça Federal. Da mesma maneira, um ato infracional eleitoral, isto é, um ato infracional praticado por um menor de idade, uma corrupção eleitoral, por exemplo. Este ato é de competência, de acordo com o STJ, das varas da infância e juventude da Justiça Estadual. Isso daí já está pacificado no STJ. E mais à frente nós vamos ver, nesta questão específica dos menores, como fica a responsabilização do maior, que não participa, apenas induz, e daquele que executa, junto com o menor, o crime eleitoral de corrupção, nesse caso que eu citei com vocês, tá bom? Então, esse conceito de conceito formal, mais conceito material, para se descrever o que é crime eleitoral, é de suma importância para que nós consigamos avançar nesta matéria de crime eleitoral, tá bem? Vamos à tela, Hannah, de novo, por favor. E aí a gente chega, qual é a natureza jurídica do crime eleitoral? Há uma discussão muito grande na doutrina eleitoral
se eles seriam crimes comuns ou políticos. A grande maioria da doutrina, em especial ratificado pelo STF, segue a linha que se trata de crime comum, aonde a Constituição falar de crime eleitoral fixando competência, ele vai ser tratado como crime comum. E você pode estar se perguntando qual é a relevância prática deste debate. Ele é importantíssimo na medida em que as consequências penais e processuais práticas são diversas. A citar, primeiro, se os crimes eleitorais forem considerados crimes políticos, eles serão da competência da Justiça Federal do primeiro grau de jurisdição, com recurso ordinário direto para o STF, sem apelação, portanto, para o Tribunal Regional Federal. É o que está estabelecido lá no artigo 109, inciso 4º da Constituição, combinado com o 102, inciso 2, a linha B. Nesse mesmo sentido, em sendo considerado crime político, não pode haver a concessão de extradição de estrangeiro pela prática de crime eleitoral, disposição expressa do artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Se for considerado crime político, também uma condenação anterior pelo crime eleitoral não vai gerar o efeito da reincidência, como dispõe o artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Quanto à questão da investigação, haverá uma atribuição concorrente entre a Polícia Federal e o MPF, não podendo, portanto, a atuação da Justiça Estadual pelos promotores. E a consequência disso tudo será, na minha visão, um aumento da criminalidade e da impunidade no processo, pois nem a Justiça Eleitoral e tampouco o Ministério Público Federal possuem a capilaridade e a densidade necessárias para tal missão em um país continental como o nosso. E ainda mais o Supremo, quando se tratar dos parlamentares ou pessoas com foro lá, considerando já o assoberbamento da matéria criminal do STF após a Operação Lava Jato, tá certo? Volta comigo, Rana. E aí o próximo aspecto que nós temos que tratar é o regime jurídico dos crimes eleitorais. Ora, o artigo 12 do Código Penal diz que ele, Código Penal, é aplicável à legislação extravagante quando não houver disposição específica. E o Código Eleitoral, por sua vez, no artigo 287, diz exatamente isso, que nos casos omissos do Código Eleitoral será aplicado o Código Penal. Então, o regime jurídico dos crimes eleitorais é um regime jurídico híbrido, predominantemente da legislação criminal eleitoral, aplicando-se subsidiariamente o Código Penal. Isso tem inúmeros reflexos que nós também vamos analisar, mas eu queria tocar aqui em um específico que é muito importante no dia a dia da Justiça Eleitoral, que é a incidência do crime de bagatela ou insignificância na seara eleitoral. Vamos aqui na tela, Hanna, de novo. Só mostrando aqui para os colegas o artigo 287 do Código Eleitoral e o artigo 12 do Código Penal, que trata deste regime jurídico híbrido, e a questão do princípio da insignificância. É claro que, a priori, as pessoas mais ferrenhas têm a intenção de defender a tese de que não se deve aplicar de forma alguma o princípio da insignificância na justiça eleitoral. Mas eu sou partidário de uma corrente mais intermediária que aponta para uma restrição a esse entendimento, que diz que apenas não se aplica o princípio da bagatela ou insignificância naqueles crimes eleitorais específicos que afetem a igualdade de oportunidades e a liberdade do eleitor. E essa é a linha de entendimento do TSE. Trago aqui para vocês um precedente recentíssimo agora de 2017, em que a Corte já decidiu inaplicável um princípio da insignificância ao crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei das Eleições, o famoso crime de boca de urna, porque o bem jurídico tutelado é a liberdade do exercício do voto, tá certo? Isso é pacífico. Volta comigo, Hanna. Outra característica dos crimes eleitorais
E aí, dentro da normatização do Código Eleitoral, é a sua tipificação exclusiva na modalidade dolosa. O que é isso? Entre os artigos 289 e 354 do Código Eleitoral, que é onde se encontram os tipos penais naquele código, os principais, e há outros 9, como eu disse, que a doutrina não aborda, em nenhum desses tipos consta a referência à prática culposa de crime eleitoral. Como não há esta referência à prática culposa e considerando que se aplica subsidiariamente o Código Penal, que no artigo 18 diz que apenas há modalidade culposa de crime quando a lei assim estabelecer de maneira expressa, a conclusão que se retira é: todos os crimes eleitorais só são praticados na modalidade dolosa. Se eventualmente alguém incidir no tipo, no comportamento proibido de maneira culposa, pode-se dizer que o fato é atípico. Exemplo, há um crime eleitoral que diz que é crime rasgar ou danificar a lista de candidatos que é afixada nas sessões eleitorais no dia da votação. Ora, se eu derrubo, se eu caio, topo, sou empurrado por alguém e rasgo essa lista, é um fato culposo e eu não posso ser responsabilizado por isso, até porque é um fato de terceiro. Mas ainda que eu seja negligente nessa circunstância, digamos que tem uma escada e eu queira brincar na escada e imprudentemente eu escorregue da escada e tente me segurar e caia rasgando a lista. Ato culposo. O Código Eleitoral não estabelece a forma dolosa, portanto, fato atípico. Estabelecida essa premissa de que apenas por dolo se pratica crimes eleitorais, nós temos que avançar um pouco mais e responder a seguinte pergunta: ok, só doloso, mas dolo genérico ou dolo específico, o especial fim de agir que se fala na doutrina? Ora, via de regra, o dolo exigido para os crimes eleitorais é o dolo genérico, salvo quando a própria norma estabelece este especial fim de agir eleitoral. Exemplo, falsificação de documento público ou privado para fins eleitorais, que diz lá o artigo 348, o artigo 349 do Código Eleitoral. Então, só doloso, dolo genérico, salvo quando o próprio tipo penal disser o contrário. Tá bom, pessoal? Essa perspectiva é muito importante na análise dos crimes eleitorais. Sistema punitivo diferenciado. Vamos lá, Hanna, na tela. É outra característica sui generis dos crimes eleitorais. Via de regra, a punição pelos crimes eleitorais segue a sistemática do Código Penal, trazendo todas aquelas penas privativas de liberdade, restritivas de direito, multa, mas há tipos penais eleitorais específicos que trazem um sistema punitivo diferenciado, em que se aplicam cumulativamente com as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, ou de maneira exclusiva, sanções específicas de cassação de registro do candidato, exemplo do artigo 334 do Código Eleitoral, cancelamento do diploma, artigo 11, inciso 5º da Lei de Transporte de Eleitores, que nós vamos estudar mais à frente, e suspensão do funcionamento de diretórios partidários. Esse sistema punitivo diferenciado é fundamental se ter noção e consciência da sua existência, porque ele traz inúmeros reflexos práticos. O principal deles é não se aplicarem os instrumentos despenalizadores da Lei 9.099 de 95, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo. Questão já pacificada no âmbito do TSE. Trago aqui o precedente paradigmático, que diz: as leis 9.099 e 10.259, no que versam relativo ao processo, as infrações penais de menor potencial ofensivo, são de início aplicáveis ao processo penal eleitoral.
A exceção corre à conta de tipos penais que extravasem, sob o ângulo da penação, a perda da liberdade e a imposição de multa para alcançarem relativamente a candidatos a cassação do registro, como é o exemplo do crime do artigo 334, tá bom? Volta comigo, Hanna. Então, é fundamental que vocês tenham conhecimento da existência desse sistema punitivo diferenciado e as suas consequências práticas no dia a dia. Outro detalhe específico e sui generis dos crimes eleitorais. A maioria deles não traz no preceito secundário, isto é, na pena, qual é a pena mínima. Via de regra, ele diz reclusão até tantos anos, detenção até tantos anos. E surge a dúvida, qual é, portanto, a pena mínima nesse tipo de crime? O artigo 284 do Código Eleitoral traz norma expressa nesse sentido, dizendo que quando a lei não trouxer a quantificação da pena mínima, se a pena for de reclusão, ela será de 1 ano. É o que acontece, por exemplo, no crime de corrupção eleitoral, lá no artigo 299, que diz pena, reclusão de até 5 anos. Leia-se, reclusão de 1 a 5 anos. Já na detenção, quando a lei não disser, será de 15 dias. E aí o máximo que a lei estabelecer. Isso também é importante no efeito prático para que se saiba se incidem ou não também aqueles institutos despenalizadores, como transação penal, como suspensão condicional do processo. Trago aqui também para vocês um exemplo de decisão do TSE. Vamos lá, Hanna. Aplicam-se aos delitos eleitorais, como regra, o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, artigo 98 da Lei 9.099. Observe-se, contudo, que este benefício processual, que pode ser recusado pelo acusado, deve ser proposto pelo MP quando do oferecimento da denúncia criminal e reclamada a sua omissão no primeiro momento em que a defesa possa se manifestar, sob pena de preclusão. É bom atentar a isso, pessoal. A despeito de ser cabível a suspensão condicional do processo, a defesa deve arguir a sua ausência de oferecimento por parte do Ministério Público no primeiro momento em que possa se manifestar, sob pena de preclusão, tá bom? E o réu também pode se opor, pode se recusar a aceitar a transação penal. É o que trago aqui também uma decisão recente do STJ. Vamos lá, Hanna. O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. A ausência, aqui já é uma decisão do TSE, a ausência de proposição de suspensão condicional do processo pelo MPE torna a matéria preclusa, se não suscitada pela defesa no momento oportuno, tá certo? Outra exceção a essa característica de preclusão da suspensão condicional do processo. Então, a regra é preclui a suspensão condicional do processo, preclui a não proposta. Porém, há exceções, que nós vamos estudá-las agora. A primeira é, ocorrendo emendácio libere ou mutácio libere, que estão lá nos artigos 383 e 384 do CPP, o juiz deve, antes de sentenciar, abrir vistas para que o MP possa se manifestar se oferece ou não o benefício. Isso já está lá na súmula 337 do STJ, que diz ser cabível a suspensão condicional do processo
na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Porém, se a desclassificação ocorrer apenas em grau recursal, o juízo ad quem, ou seja, o tribunal, é quem avaliará o processamento dos requisitos. Em caso positiva a análise, devendo remeter os autos para a primeira instância, designar a audiência para esse fim. Muito importante essa outra observação. O juiz não pode conceder de ofício a suspensão condicional do processo, no caso do representante do Ministério Público não fazê-lo. A súmula 696 do STF já decidiu que, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao PGJ, aplicando-se, por analogia, o artigo 28 do CPP. E, por fim, é importante consignar que, sendo o caso em que o réu seja absolvido parcialmente de acusação envolvendo concursos de crimes que lhe impediu o gozo inicial do benefício, é possível que se lhe ofereça a suspensão condicional do processo. Tá bom? Vamos comigo, Hanna? Outra característica dos crimes eleitorais, e aí é, em geral, dos crimes comuns também, é a competência legislativa. A competência legislativa para tipificar crime eleitoral é privativa da União. E, como tal, não pode ser delegada, não pode ser objeto de medida provisória e não pode ser também regulamentada pelo TSE nas famosas resoluções, porque nós temos visto ultimamente um avanço normativo do Tribunal Superior Eleitoral nas suas resoluções, trazendo normas de caráter penal manifestamente inconstitucionais ou ilegais. O último exemplo desse se deu nas eleições de 2014, na resolução 23396 de 2013, quando a Corte, regulamentando a questão processual criminal eleitoral, disse que o delegado de polícia, por exemplo, não poderia instaurar o inquérito policial de ofício. Só poderia quando houvesse determinação, autorização da autoridade judiciária, violando frontalmente o princípio e o sistema acusatório que a Constituição de 88 trouxe. Isso, inclusive, foi objeto de uma ADI, a 5104, que suspendeu cautelarmente esse dispositivo. Temos também outros vícios nessa resolução, em que diz que apenas a autoridade judiciária pode requisitar a instauração de inquérito policial, excluindo o Ministério Público Eleitoral, a despeito do artigo 129, inciso 8º da Constituição Federal, dizer expressamente que é função institucional do MP agir de tal maneira nas hipóteses em que entender cabível e configurado um crime. Aliás, não se entende, né? Quanta resistência à atuação do Ministério Público Eleitoral no combate à corrupção. Basta nós vermos aí o que aconteceu na recém-sessão de julgamento da chapa Dilma Temer, em que a Corte, mesmo reconhecendo a existência de fatos gravíssimos de abuso de poder político, econômico, crimes eleitorais e conexos extremamente relevantes, resolveu, em nome de uma estabilidade política, não caçar o atual presidente Michel Temer. Decisão, ao meu ver, e aqui é uma crítica doutrinária, totalmente equivocada. Mas vamos em frente, na esperança de que o cenário mude, né? Que esses tempos estranhos passem para frente e sejam página virada na nossa história. Ok? Próxima questão que nós precisamos analisar diz respeito à previsão legal. Os crimes eleitorais estão previstos especificamente em 6 diplomas legais. O primeiro e mais extenso é o Código Eleitoral. Segundo é a Lei do Transporte de Eleitores, a Lei 6091 de 74. Terceiro, a Lei do Processamento Eletrônico de Dados nos Serviços Eleitorais, a Lei 6996 de 82.
a lei do escrutínio, a lei 7021 de 82, a lei das inelegibilidades, que tem um crime eleitoral somente, lá no artigo 25, que é a lei complementar 64/90, e a lei das eleições, a lei 9.504 de 97, que é a segunda lei que tem mais crimes eleitorais. Fiz aqui um apanhado dos 87 crimes eleitorais que existem no total, portanto gravem esse número, 87, fazendo aqui um apanhado de todos esses crimes. Como eu disse para vocês, vejam que eu separei por blocos. Eu coloquei de 1 a 9 aqui no Código Eleitoral, que são os 9 crimes, entre aspas, negligenciados pela doutrina. E depois, no tópico 10, que é o capítulo específico dos crimes eleitorais do Código Eleitoral. Trago aqui um panorama geral dos outros diplomas normativos que incriminam condutas na seara eleitoral. E aí venho para a questão dos falsos crimes eleitorais, os pseudos crimes eleitorais, como eu já tratei com vocês, e vou apenas passar aqui rapidamente para vocês verem que, além da tipificação, é necessário, portanto, a lesão a bens jurídicos eleitorais. Decisão recentíssima do STF, no sentido de que calúnia e difamação proferidas em um comício eleitoral contra juiz e promotor eleitoral não configura crime eleitoral. Decisão apertada de 3-2 no STF, voto de Minerva do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência, dizendo: para a configuração de delito contra a honra na seara eleitoral, faz-se necessário que a conduta seja praticada em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral. Máxime se considerado o caráter de última ratio do direito penal. Denúncia rejeitada. Questão do ato infracional eleitoral, como eu falei para vocês, em que o STJ já pacificou que compete ao juiz da vara da infância e da juventude. E aí, aqui a questão do terceiro maior que induz o menor ou concorre com ele para a prática do ato infracional eleitoral. Temos duas situações muito bem delimitadas. Se o terceiro apenas induz, sem praticar qualquer ato auxiliar ou de execução, ele vai responder pelo crime de corrupção de menores lá na justiça comum. Já se o terceiro pratica ato executório do crime eleitoral e possui o domínio do fato ou se enquadra na condição de autor material, deve responder em concurso de crimes pela corrupção de menores e o respectivo crime eleitoral perante a Justiça Eleitoral. Um exemplo, Igor, fácil. Crime de corrupção eleitoral. Um cidadão maior pega um bolo de dinheiro com santinhos, faz vários blocos e pede que um menor vá às casas daquela rua entregar os santinhos com dinheiro no intuito de barganhar o voto em prol daquele candidato do santinho. Está caracterizado aí pelo maior, por conta da autoria mediata e o domínio do fato, os crimes de corrupção de menores e corrupção eleitoral, tá bom? Aí não tem dúvida dessa consumação. Outro tópico aqui que eu queria falar com vocês diz respeito às investigações criminais. Nós temos uma polêmica recente à luz da nova lei do detetive particular. As investigações criminais eleitorais, via de regra, são deflagradas pela Polícia Federal, que é o órgão constitucional de polícia judiciária e é quem atua na seara eleitoral, mas que é auxiliado pela Polícia Civil, onde não há sede da Polícia Federal. A própria Resolução 23396 de 2013 do TSE dá esse poder expresso às polícias civis. E este poder supletivo de investigação da Polícia Civil, ele é amplo. Portanto, pode-se abrir inquérito policial, pode-se ouvir pessoas, pode-se requerer diligências cautelares, buscas e apreensões, prisões ou qualquer medida cautelar penal que a autoridade policial entenda pertinente e necessário para a apuração daquele crime eleitoral. Em segundo lugar, temos também a atuação do Ministério Público Eleitoral,
que se dá através dos chamados procedimentos investigatórios criminais, regulamentados na Resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, e que nós vamos estudá-la no nosso curso de maneira vertical, com todas as polêmicas suscitadas pelos advogados que insistem em contestar a atuação do MP. Temos também outros órgãos que ajudam nas investigações, como o Banco Central, como Receita Federal, órgãos fazendários, que eventualmente casam informações de movimentações bancárias suspeitas, principalmente na iminência do pleito, na véspera do pleito, lavagem de dinheiro também, o COAF colaborando muito nessa questão eleitoral. Então temos outros órgãos que auxiliam fortemente as investigações criminais eleitorais. E chegamos ao ponto que me interessa mais diretamente, que é os particulares. Um particular pode realizar uma investigação criminal eleitoral? A mim parece que sim. Por quê? A Constituição Federal, em primeiro lugar, traz como direito fundamental do cidadão o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. Isso significa dizer que a pessoa ofendida, e no caso o cidadão, qualquer cidadão é legítimo quando se tratar de um crime que viole a igualdade de oportunidades, a liberdade de eleitor, o regime democrático. Qualquer cidadão, portanto, pode ajuizar a ação penal quando o órgão legitimado ativo, no caso o MP, não agir, for negligente, for desidioso. Ora, seguindo a mesma lógica do Supremo Tribunal Federal, que disse, através da teoria dos poderes implícitos, que quem tem os fins tem os meios, ou seja, quem tem a titularidade da ação penal tem a titularidade da investigação. Se o cidadão pode ajuizar a ação, ele também pode investigar. E esse poder, ele é muito mais forte e muito mais consistente quando se trata, por exemplo, do comportamento de uma autoridade pública, já que a Constituição dá o direito ao cidadão de requisitar certidões, informações, sem ônus, inclusive através da Lei de Acesso à Informação. Traz também a legitimidade do cidadão para ajuizar uma ação popular contra um ato imoral e, portanto, requisitar nesse mesmo sentido documentos. Então, quando se trata principalmente do comportamento de uma autoridade pública, a investigação do particular é totalmente válida, ao meu ver. Mas nós vamos ver à frente que a nova lei do detetive particular, que regulamentou a atuação desses profissionais, diz que eles só podem agir para fins de crimes, para fins de investigação não criminal, o que é um contrassenso. E, ao meu ver, a única interpretação conforme a Constituição possível é dizer que, nesse ponto específico, a lei é inconstitucional. Mas nós vamos ver isso mais à frente, tá bom? Vamos aqui, Hanna. E aí a atuação da polícia nas eleições, como eu disse, ela é prioritariamente da Polícia Federal, passando a ser supletiva no caso da Polícia Civil, quando não houver atuação da Polícia Federal naquele local. Tem aqui o artigo 2º, que eu já falei, que seria inconstitucional, do TSE, em que diz que a polícia deve agir limitada às instruções e requisições dos tribunais e juízes, o que é um erro, já que o MP pode requisitar investigações. A matéria que trata do inquérito policial eleitoral é esta mesma resolução 23396 de 2013, em que ela trazia também, por exemplo, a impossibilidade de instauração de ofício do IP, salvo nos casos de prisão em flagrante. Isso que depois foi modificado em 2014, após o julgamento aqui da ADI 5104, que eu já citei para vocês, e posteriormente vocês podem ler, essa decisão é muito interessante. E segue uma sistemática mais ou menos parecida com o inquérito policial ordinário da Justiça Comum, em que o prazo de encerramento é de 10 dias, se o investigado estiver preso, ou de 30 dias no caso de estar solto,
que os crimes eleitorais, incluindo de corrupção, praticados por autoridades com foro de prerrogativa de função, a supervisão judicial da investigação deve ser desempenhada pelo tribunal competente, sob pena de nulidade absoluta. E aí o que acontece? Vamos aqui comigo, Hanna. Exemplificando. Em 2014, eleições gerais para governador, senador, deputados federais, deputado estadual e presidente da República, eu assessorava o procurador eleitoral do Ceará e comandava um grupo de investigação em todo o estado. Chegavam notícias de fatos criminosos praticados por prefeitos em favor de deputado, de senador, ou até mesmo de servidores comuns a favor destes agentes com foro de prerrogativa. E aí surgiu a questão em determinada investigação. Quando era o servidor comum, o secretário municipal, o motorista da prefeitura que cometia este crime a favor do candidato com foro, e não se tinha notícia da participação ou da ciência desse agente com foro, nós instaurávamos a investigação no primeiro grau, porque o artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral, diz que a competência do juiz eleitoral julgar os crimes eleitorais praticados por pessoas sem foro. Questionava-se, mas o senador está sendo investigado, mas o deputado está sendo investigado. Indo mais além, pediu-se interceptação, deferiu-se, citou-se alguma coisa de uma autoridade, mas o senador foi citado, o deputado foi citado. Usurpação de competência do STF, nulidade da investigação. Não, não é bem assim. Primeiro, o Supremo já decidiu há bastante tempo, e vem reiterando isso na Lava Jato, que a mera citação a autoridades com foro não é por si só motivo para deslocamento de competência. É preciso que se demonstre a participação, a ciência, a conivência com aquela conduta criminosa. Foi exatamente isso que no habeas corpus eu aleguei. Eu disse, olha, se o cidadão que detém foro de prerrogativa de função quer ser investigado no Supremo, que ele relate nos autos qual crime ele praticou, para que possa, sim, ser investigado. Porque, à vista do Ministério Público, a pessoa não tem participação direta, ele é beneficiário da conduta criminosa. Seria uma responsabilidade penal objetiva, o que é vedado. E aí a pessoa, coincidentemente, desistiu do habeas corpus. Mas são linhas de argumentação que nós temos que estar preparados e conhecê-las. Mas o fato específico praticado por um prefeito, digamos, o prefeito, 15 dias antes da eleição, participa de uma carreata com os carros da prefeitura, empunhando bandeiras do senador por ele apoiado, adesivos, distribuindo combustível da prefeitura para participar dessa carreata. Crimes eleitorais, artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, cumulado, conexo com o peculato. Evidentemente que nesta hipótese em que há de cara a ciência da participação da autoridade com foro, no caso o prefeito, que é julgado por crime eleitoral e os conexos no TRE, aí não. Aí a Procuradoria Eleitoral, que é quem atua no TRE, tem que pedir a instauração de um inquérito originário, abre-se o inquérito originário e, a partir daí, a investigação continua supervisionada pelo tribunal, tá bom? Então essa é a diferença. O crime eleitoral, ele é investigado a priori no juízo eleitoral, quando não praticado por autoridade com foro. Essa dica é muito importante e, principalmente, a questão da menção a autoridades e a omissão, a conivência e participação, que são fundamentais para a delimitação do foro, tá bom? Vamos aqui adiante. No caso de discordância de pedido de arquivamento do inquérito policial eleitoral, os autos não vão ser remetidos ao procurador eleitoral, como está dito lá no artigo 357, parágrafo 1º do Código Eleitoral, mas sim
a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, como determina o artigo 62, inciso 4º da Lei Complementar 75 de 93. Esse é o entendimento já pacificado no âmbito do TSE, tá bom, pessoal? Outra investigação criminal que também vamos analisar, como eu já disse, é a questão do procedimento investigatório criminal, que não tem base legal, ele é regulamentado por uma resolução do Conselho Nacional e que é objeto de questionamentos, mas que o Supremo Tribunal Federal já delimitou em sede de repercussão geral que é legítimo, está valendo. E, estando valendo, vamos depois analisar as peculiaridades. Mas, especificamente no âmbito normativo, nós devemos saber que o membro do MP deve decidir, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento de uma denúncia da prática de um crime, se instaura ou não esse PIC, podendo esse prazo de 30 dias para decidir ser prorrogado por até mais 60 dias, quando houver necessidade de diligências complementares. Não há impedimento a que este PIC seja instaurado por grupo de atuação especial, como era o caso lá do eleitoral, quando eu coordenava o grupo de investigação, e da instauração do PIC feito pelo promotor, deve ser feita comunicação imediata e escrita ao PGJ. Não se trata de uma comunicação do conteúdo da investigação, dos elementos de informação. Não. Você apenas tem que, para fins de controle, porque isso é exigência do Conselho Nacional, dizer: instaurou-se um procedimento investigatório criminal contra fulano de tal, para apurar crime tal. Ponto final. E nada mais do que isso. Ou há colegas que são mais concisos que diz: comunico que foi instaurado o PIC tal para apurar a prática tal. E aí você não tem como, né, dar publicidade a algo que merece sigilo, tá bom? Outra característica do PIC está aqui na tela, vamos ver. É o prazo final de conclusão, que ele é inicialmente de 90 dias, permitindo, por igual período, prorrogações sucessivas por decisões fundamentadas. Esse prazo, evidentemente, que ele é impróprio e pode ser prorrogado além disso, desde que não haja um abuso na investigação, que é o que acontece muito. Vamos aqui comigo, Rana. Como promotor eleitoral, e aí o que vale para o PIC vale para o inquérito, é muito comum nós nos depararmos com situações de inquéritos de 3, 4 anos, sem qualquer movimentação, em que chega para o promotor um simples pedido de dilação de prazo. E aí se prorroga. Vai se prorrogando, não é feita nenhuma diligência e a pessoa lá consta como investigada. Chega o período pré-eleitoral, a primeira coisa que o seu opositor político faz é: olha aí, responde a inquérito por formação de quadrilha, antigamente, associação criminosa hoje, por organização criminosa, por corrupção eleitoral. E isso é fator de desequilíbrio no processo eleitoral, além de constrangimento da pessoa. Nessas hipóteses de evidente abuso do poder de investigação do Estado, somado ao fato de omissão, de desídia na investigação, é plenamente cabível o trancamento da investigação por meio de habeas corpus. Trago aqui uma decisão nesse sentido. Vamos lá, Hanna. Hanna? A Hanna não está me ouvindo, mas ela vai botar na tela aqui a decisão. Não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados. Decisão aqui do STJ. E aí aqui a questão da polêmica das investigações particulares, que eu já tratei com vocês. Queria também falar com vocês aqui rapidamente sobre a questão das denúncias anônimas, em que o TSE rejeita de cara que seja aberta qualquer investigação criminal com base
somente uma denúncia anônima, exige-se uma diligência complementar. Trago aqui até um exemplo de uma situação ocorrida de uma busca e apreensão em que uma promotora recebeu uma ligação dizendo que na casa de fulano de tal estava tendo crime eleitoral e a promotora, com base nisso, certificou e pediu uma busca e apreensão. Essa busca e apreensão foi deferida, mas posteriormente foi anulada em sede judicial. Outra coisa muito importante no cenário criminal eleitoral, questão das investigações com base em gravações. Hoje vivemos um verdadeiro Big Brother, todo mundo sabemos disso. Todo mundo sabe disso, né? Sabemos, fica feio, né, pessoal? E aí o que acontece? O STF já pacificou a questão no sentido de que é válido qualquer ato de gravação numa conversa entre duas pessoas. Ou seja, um dos interlocutores pode gravar a outra sem que isso seja nulo. Mas o TSE faz uma divisão que o Supremo não faz, ao meu ver, equivocada, e que fomenta a corrupção eleitoral e a impunidade na seguinte perspectiva. Quando a gravação é feita em um ambiente público, essa gravação tem validade. Como num comício, você conversa com um candidato, ele lhe pede voto, lhe promete alguma coisa, pratica o crime de corrupção eleitoral e você está gravando, ok. Essa prova é válida para o TSE. Mas, se este fato for realizado em um ambiente privado, não tem validade. Então, se eu converso na casa do candidato sobre um crime de corrupção eleitoral, eu não posso usar esta gravação. Algo que é um absurdo. Diferente de eu, eleitor, ir à casa do candidato, induzir todo um discurso para o fim dele me oferecer algo em troca do meu voto. Que aí seria uma similitude com o flagrante forjado, preparado. Mas quando eu estou na casa do candidato, ou ele na minha casa, e parte dele a iniciativa de me corromper, e eu estou gravando, não dar validade a isso é legitimar estas práticas espúrias e fomentar, como eu disse, a corrupção eleitoral. E eu trago aqui exatamente estas decisões. Vamos lá, Hanna. Primeira repercussão geral do STF, em que consta que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. A segunda, que diz, já do TSE, que diz que é lícita a gravação ambiental em espaços públicos e abertos em que não há restrição de acesso, caso de uma gravação feita, por exemplo, em uma convenção partidária, mas que poderia ser também em um comício. E aí, o motivo aqui da minha discordância com o TSE, o tal ambiente privado sem conhecimento do interlocutor, diz lá o TSE. Tendo a gravação sido realizada em local privado, reunião na residência de um dos interlocutores, afigura-se inaplicável aquele entendimento que diz que é lícita a gravação. Então, é lamentável esse tipo de decisão, como eu disse. Vejam, a gravação que embasou a denúncia é ilícita, assemelhando-se ao flagrante preparado. Tá certo? E aí, pessoal, a gente está aqui encerrando essa aula modelo, aula exemplo aqui da nossa pós-graduação de Direito Eleitoral. Não falei nem metade do que eu tinha me programado para falar. É muita informação, a gente acaba se estendendo um pouco. Mas reitero aqui o meu convite para vocês se matricularem na nossa pós de Direito Eleitoral. Temos um projeto pedagógico de vanguarda. Temos, sem sombra de dúvidas, o melhor corpo docente do país. Todos os principais autores de direito eleitoral do Brasil estão na pós de direito eleitoral do SES. Cito aqui, por exemplo, para vocês, apenas a título de ratificação disso: Edson Rezende de Castro, Marlon Reis, Elmana Lucena, Marcos Ramayana, Edson Rezende, como eu disse, Rodrigo Martiniano. São apenas alguns dos nomes que constam no nosso corpo docente, que está disponível no site. Temos também procuradores eleitorais, temos também juízes,
que vão contribuir com a visão prática dessa pós, que tem esse enfoque, teoria com prática, e reafirmando com vocês o compromisso de aprovada a reforma eleitoral, a atualização em tudo que já tiver sido lecionado e que tenha sofrido alguma modificação, tá bom? Quero aqui agradecer a atenção de vocês, deixo o meu e-mail aqui à disposição para que vocês entrem em contato caso tenham alguma dúvida, é igor.pinheiro@mpce.gov.br. Fica o meu abraço aqui a vocês, um grande abraço, até a próxima.